Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando, e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite, ouviu-se um grito: o noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar aos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento, e a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Cantemos novamente o refrão do Salmo enquanto nos preparamos para a homilia. Transborda em toda a terra a bondade do Senhor. Transborda em toda a terra a bondade do Senhor. Declare isso com fé. Transborda. Transborda em toda a terra a bondade do Senhor. Transborda em toda a terra a bondade do Senhor. Irmãos, irmãs, vocês que acompanham, que participam deste acampamento Combatentes na Esperança, essa é a abertura do acampamento e nós teremos que distinguir entre a esperança teologal, que é a que deve nos mover, que nós devemos ter, mas também devemos ter cuidado com as falsas esperanças. Então eu digo para você já no início dessa Santa Missa, cuidado com as falsas esperanças. Quem se fixa em falsas esperanças forja a sua decepção, forja o seu sofrimento, forja a sua queda neste mundo, diríamos assim. Nós devemos ser conduzidos pela esperança verdadeira, como veremos na primeira leitura, e também veremos neste episódio destas 10 virgens. Eu quero recordar com vocês neste início que o Papa Pio XII disse sobre nós fiéis que formamos uma grande família. E nós somos uma família de muitos membros que um contribui com o outro com suas riquezas. Mas muito para além disso, nós formamos comunhão. Então você já deve ter ouvido falar da igreja militante ou peregrina, que somos nós que estamos neste mundo, que aqui caminhamos. A igreja padecente, que são aqueles por quem nós rezamos, que estão no purgatório, estão salvos, mas ainda falta algo para ver Deus, para ver a glória de Deus, para ser santo, para se santificar. E também escutamos sobre a igreja triunfante, que nós conhecemos e rezamos no credo, que é a comunhão dos santos, que intercedem por nós, que nós pedimos a intercessão. Hoje nós estamos recordando a memória de Santo Agostinho, que até disse, tarde te amei, beleza antiga e tão nova. Ele reconheceu o Senhor da esperança, o fio do alto que nos conduz, que nos direciona e que nos aponta o caminho. Mas essas 3 dimensões de igreja, a peregrina, a igreja militante,
a padecente que depende de nossas orações e a triunfante que nos sustenta com, ao contemplar a face de Deus, intercedem por nós, cuida de nós. Então, tantos têm alguns santos mais próximos de devoção, que ajudam na espiritualidade. Às vezes você pega o livro de algum santo, de alguma escola de espiritualidade para ler, seja Santa Teresa, São Francisco de Sales, os carmelitas ou os beneditinos, os franciscanos, sempre tem um santo que está nos apontando o caminho, um santo que está nos apontando a verdadeira esperança. Qual a verdadeira esperança? Recordo tudo isso com vocês neste início de homilia para dizer que é próprio da igreja militante, é próprio da igreja peregrina nós combater. É próprio de cada um de nós o combate. Porque se nós não triunfarmos no combate, neste mundo, combatentes, na esperança, não terá triunfo, não terá igreja triunfante, não seremos igreja triunfante se não aprendermos a combater o mal neste mundo, se não aprendermos a combater aquilo que nos afasta da verdadeira esperança. E o que é que nós devemos aprender a combater? Uma vez que nós somos igreja peregrina, nós temos que aprender a combater na fé. Então, todos aqueles que combatem a fé, as realidades de fé, da doutrina, aquilo que nós encontramos nas Sagradas Escrituras, as indicações da doutrina da igreja, do catecismo. Então, tudo que é contrário àquilo que foi colocado para nós, nós sabemos que não é próprio nosso. Não é próprio da igreja peregrina, não é próprio da igreja militante neste mundo. Então, nós somos esses que combatem em esperança de que Deus tem a última palavra neste mundo. Por mais que você olhe a situação à sua volta, parece que você vê muito caos e desordem, mas nós devemos manter acesa essa certeza. Deus combate comigo, Ele permanece comigo, Ele me direciona e Ele me conduz. Nós devemos, em esperança, combater todas as seduções que surgem neste mundo para nos perder neste mundo. As seduções do maligno nós devemos combater. A mundanidade, como nós temos escutado muito na boca do Papa Francisco, quando ele fala do combate a mundanidade, combater aqueles que combatem a fé. O mundo combate a fé. Muitas realidades você vai se deparar no seu trabalho, às vezes você que pega a rede social para ver eu não sei qual é a sua lista de pessoas que você segue, né? Então você pega ali, não sei se tem sinal de esperança no que você segue, não sei se o que está surgindo no seu feed são realidades que te apontam para a vida eterna, que te apontam para a verdadeira esperança, ou se são realidades contra a fé, se são realidades contra a sã doutrina. Então nós devemos nos questionar sobre isso. Nós devemos combater na fé neste mundo e nós vamos nos manter firmes. Combater na esperança é combater essas artimanhas. Então nós queremos, com a graça de Deus, aprender a combater essas artimanhas neste início de acampamento, neste fim de semana, que você escutará muitas pregações. Nós rezaremos nessa intenção também, para que cresçamos assim e tenhamos esperança neste mundo. Daqui a pouco nós vamos refletir sobre as falsas esperanças que nós devemos ter cuidado. Então, mas eu já convido você a ir pensando, quais seriam as falsas esperanças, que não é a esperança verdadeira que nós queremos tratar neste acampamento? Esperanças que nos tiram de Deus. Já vou dando algumas pistas para você. Esperanças que nos tiram do verdadeiro caminho, esperanças que nos tiram da verdadeira fé. Não é ainda a esperança teologal. Mas, após toda essa introdução sobre a esperança e sobre o que nós devemos combater, quero convidar você a voltar-se para o versículo 18, da primeira leitura desta primeira carta de São Paulo aos Coríntios. A pregação a respeito da cruz é uma insensatez
para os que se perdem, mas para os que se salvam, para nós, ela é poder de Deus. A cruz é poder de Deus para aqueles que buscam a salvação. Combater, irmãos e irmãs, este bom combate, combater em esperança, combater na esperança é nunca perder de vista esta realidade que a primeira leitura nos aponta. A realidade da salvação, o mistério da salvação, o mistério de Cristo, o mistério do Calvário. Ao olhar para uma Santa Cruz, para uma cruz, você não tem como você não recordar do mistério da entrega de Cristo, a sua entrega salvífica por nós. Você olha para a cruz, você recorda do mistério, você recorda da entrega, você recorda da doação. E se você recorda da doação, você recorda do amor. Então você olha para a cruz, você não vê um homem desfigurado, mas você vê Deus que se entregou em amor pela humanidade, Deus que se entregou em amor por você, Deus que se entregou em amor por mim. Então nós recordamos o mistério da vida de Cristo, mas quando se fala de cruz, quando São Paulo está falando de cruz nessa primeira leitura, também a cruz como parte de nossa vida. A cruz é um mistério que envolve nossas vidas. Quem aqui pode dizer que nunca teve um momento de cruz? Que nunca teve um momento de provação para permanecer firme na doação? Para que serve a cruz do dia a dia, a nossa cruz? Para que permaneçamos firmes em Deus e para que nele cresçamos também no amor. Em nosso Senhor nós devemos e vamos crescer no amor para que a vontade dele seja sempre maior em nossa vida. Vamos refletir este mistério da cruz nessa primeira leitura. Quem quer combater em esperança? Quem quer caminhar na verdadeira esperança neste mundo? A esperança teologal, a fé, a esperança e a caridade, nós lembramos essas três, mas vai ser recordado para nós que a maior de todas delas, a maior delas é o amor que permanece para a vida eterna. Mas, como somos igreja peregrina, militante, nós precisamos manter viva a chama da esperança. Que essa chama da esperança permaneça conosco nos momentos que surgirem dificuldades. Um exemplo de cruz. Alguém que perde uma pessoa querida. Perder uma pessoa querida exige de nós esperança. Em que sentido? Esperança de que Deus tem um bom lugar também para aquela pessoa. Esperança na vida eterna. Esperança de que tudo aquilo que nós rezamos ao longo de tantas santas missas, de tantos textos que nós rezamos, tem que fazer sentido neste momento também. Então nós não podemos permitir que o nosso mundo caia diante de notícias aparentemente ou notícias de fato trágicas. Perder uma pessoa não é fácil, mas a esperança teologal, a esperança que move o nosso coração, move a nossa fé, move a nossa existência, essa esperança deve nos manter de pé. Então nós devemos, neste momento, fechar os nossos olhos, interiorizar, colocar o nosso coração na presença de Deus e pedir a Ele: Senhor, faz com que eu cresça em esperança. Ou quando você perde um emprego, talvez, nada mais parece ter sentido, os rumos da sua existência ficam abalados. Também, nessa ocasião, é importante que peçamos esta graça da esperança sobre nós. Sejamos movidos por essa esperança. Na certeza do salmista que cantou tão profundamente pedindo para que na terra a bondade do Senhor transbordasse. Isso é uma oração verdadeira. É uma oração de quem tem esperança de dias melhores para este mundo, de quem tem esperança de dias melhores para a própria existência. Nós rezamos pelos outros, como falamos de comunhão, porque nós temos esperança de que nós podemos ser melhores também. Se nós podemos ser melhores, então nós devemos esperar que aqueles que nós conhecemos, aqueles que estão próximos de nós, podem ser melhores também.
nós vimos no Salmo este versículo: o Senhor desfaz os planos das nações e os projetos que os povos se propõem. Mas os desígnios do Senhor são para sempre, e os pensamentos que Ele traz no coração, de geração em geração, vão perdurar. O Senhor desfaz os planos das nações. Todos os planos e projetos sem Deus, que têm em vista tirar Deus das pessoas, tirar Deus da sociedade, nós devemos manter a esperança de que não vai perseverar. Que no momento derradeiro, Deus age com a sua providência, Deus age com a sua graça para o bem do seu povo. Por saber que esse não é o melhor, não é o melhor caminho. Não é o caminho de salvação, não é o caminho de tudo que Jesus, após a sua encarnação, caminhar neste mundo, encontrar com tantas realidades, com tantas pessoas. Não foi isso que Ele anunciou, não foi um projeto humano que Cristo trouxe para este mundo. Foi um projeto divino, foi um projeto sobrenatural. Por isso que quando falamos de igreja, nós estamos falando de uma realidade visível, que é, nós vemos o santuário do Pai das Misericórdias, você vê o Padre celebrando, mas ao mesmo tempo nós estamos falando de uma realidade invisível. Por isso que nós devemos, quando falamos da igreja, recordar a palavra sobrenatural, sobrenaturalidade. Sobrenaturalidade move a igreja, move a minha fé, move a nossa vida, move as nossas escolhas, move as pessoas por quem rezamos. É o sobrenatural. Nós devemos caminhar assim. E claro, este sobrenatural não pode ser separado da cruz, porque senão nós estaríamos mutilando o cristianismo, nós estaríamos mutilando o ser cristão. Desvincular cristão e cruz é mutilar o ser cristão. Você deixa de ser cristão quando você deixa de lado a reflexão e a compreensão sobre a cruz. Claro, irmãos e irmãs, entendam, quando eu falo da cruz, não entendam apenas de maneira redutiva, deve pensar, mas não é apenas pensar no objeto, a cruz. Mas eu estou dizendo de cruz no âmbito existencial. A cruz que você toca no dia a dia, a cruz que é uma dificuldade, talvez, de cuidar de alguém, de uma pessoa especial, que você cuida já há tantos anos. E talvez, quando eu falo de cruz nesta homilia, talvez quando o padre recorda a cruz, você recorde apenas a imagem, né? Apenas o objeto, mas não é para recordar apenas o objeto. Você recorda o objeto, mas você vai para além do objeto. Você vai para o mistério. É disso que eu estou falando. Você, como cristão, não pode desvincular essas duas realidades. A sua realidade existencial na sua casa, com os seus, no seu matrimônio, desses mistérios da Santa Cruz. Mas eu quero dizer uma verdade, uma realidade para você. Se você compreende bem este mistério da Santa Cruz, que é parte de sua vida, qual será a finalidade, qual será o destino? O seu destino, uma vez que você compreendeu, o seu destino será a salvação. Porque no Calvário, na entrega de Jesus, não teve outra realidade a não ser esta, a realidade da salvação. Você será salvo por nosso Senhor, salvo por Jesus, mas você precisa se manter perseverante. Aqui nós estamos utilizando a palavra combatente. Você precisa combater na esperança. Então, combata na esperança. E assim, nós passamos por essa primeira leitura, essa realidade da cruz, recordada por São Paulo. Fizemos toda aquela introdução das dimensões sobrenaturais também da igreja, além dessa visível aqui, que é a igreja peregrina, a igreja militante, a igreja triunfante, que nos sustenta com oração, a igreja padecente, que nós apresentamos as intenções da Santa Missa no início, daqueles que já se foram, que nós talvez até recordemos agora no coração e apresentamos a nosso Senhor. Após passar por toda essa realidade, agora nós chegamos no Evangelho. Dessas 10 virgens, 5 são chamadas de imprevidentes e outras 5 chamadas de previdentes ou
prudentes também, já recordo para vocês que o grande ensinamento dessa parábola para nós neste dia é que nós devemos manter acesa em nosso coração a chama da esperança. Que a chama da esperança não se apague no seu coração. Que a chama da esperança não se desvincule da nossa vida, dos nossos projetos que nós fazemos, das escolhas que nós fazemos a cada dia. Não pode estar desvinculado da esperança. Nós não podemos permitir que essa chama se apague, porque senão o noivo vai chegar e quando nós tentarmos resolver, porque nós demoramos demais para resolver, quando nós resolvermos tentar viver em esperança, vai ser tarde demais. Nós vamos ver em realidade aquilo que nós ouvimos no Evangelho. E a porta se fechou. Que não seja assim conosco, que a chama da esperança permaneça viva em nós. O noivo estava demorando e todas elas, as virgens, acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite ouviu-se um grito: o noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. Será que nós não deveremos refletir se nós, em algum momento de nossa vida, nós perdemos a esperança? Às vezes a sua oração constante, perseverante, chega aquele momento, vamos dizer, um momento de fraqueza, que você acha que não é tão necessário mais rezar. Porque para que eu vou rezar? Porque as coisas permanecem sempre as mesmas, eu estou aqui gastando meu tempo. Quem reza não perde tempo. Quem reza não está jogando um tempo fora. Quem reza está se colocando na dimensão da eternidade, que é a nossa verdadeira dimensão. Nós estamos aqui no tempo por um tempo, né? Aqui é cronologia, cronológico. A gente nasce, cresce, desenvolve, mas chega um tempo que morre também. Quando você se coloca em oração, agora nós estamos em oração porque nós estamos no sacrifício por excelência, que é o sacrifício da Santa Missa, nós não perdemos tempo. Quando nós nos colocamos em oração, nós entramos na dimensão da eternidade. Quantas vezes nós estamos precisando resolver alguma coisa, às vezes um trabalho que não encaminha, e você acha que não tem tempo para rezar, e você para, vai, reza, e depois a coisa caminha naturalmente. Porque você inseriu uma nova dimensão naquilo que você estava fazendo, apenas como uma realidade daqui, deste mundo. Mas cristão não é chamado para viver assim. Cristão é chamado a viver diferente. Primeiro que o que molda a nossa realidade, a realidade de cristão é moldada pelo sobrenatural e deve ser moldada pela eternidade, não apenas pelo tempo. Nós não desvalorizamos o tempo, não desvalorizamos nossa existência, não desvalorizamos os passos que devemos dar neste mundo, mas, em última instância, em última análise, o que fundamenta a nossa vida de cristãos genuínos, é a eternidade. Não é outra realidade, é a eternidade. Então, será que em algum momento nós perdemos também a esperança? Aquela esperança teologal, a esperança verdadeira? O que é esta esperança teologal verdadeira? Que é que nós devemos fixar em nossa mente, devemos repetir muitas vezes para nós mesmos. Essa esperança teologal é quando nós nos colocamos e somos de fato, nós deixamos que a graça de Deus nos conduza, é ser conduzido neste mundo pela presença e ação do alto, pela presença e ação de Deus, por aquilo que eu falei há pouco. Porque o que molda a nossa realidade, o que é realidade para nós, são as realidades da eternidade, não apenas este mundo. Então, ser movido pela esperança teologal é ser movido pela força do alto, é ser movido pela força de Deus, é ser movido pela força que vem
do céu. Mas às vezes nós nos perdemos em esperanças apenas deste mundo. Quero ler para vocês o versículo 10. Enquanto aquelas imprevidentes foram comprar óleo, o noivo chegou, e as que estavam preparadas, aquelas que manteram a chama da esperança acesa, aquelas que manteram a chama da esperança teologal acesa, entraram com o noivo para a festa de casamento e a porta se fechou. Aqui nós sabemos que quando se fala do noivo, está falando do Cordeiro, está falando do próprio Cristo. E a festa de casamento é o banquete nupcial que este evangelho faz referência nesta noite. É o banquete da eternidade. É a vida com Deus, é a vida no céu, é contemplar a face de Deus, é celebrar eternamente com o verdadeiro noivo, que é o Cristo. Então, aqueles que mantêm a chama da esperança acesa, aqueles que são os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro, mantêm a chama da esperança acesa. Então, Senhor, faça com que esta chama se mantenha acesa em nós a cada dia, que vivamos envoltos no Teu amor, que o Teu amor nos conduza. Muitas vezes nós nos perdemos nas falsas esperanças. Então, digo para você, cuidado com as falsas esperanças. Você que está aqui no santuário, cuidado com as falsas esperanças. As falsas esperanças não nos apontam para o alto. As falsas esperanças não nos apontam para Deus. As falsas esperanças não nos apontam para o reino dos céus. As falsas esperanças não nos apontam para a realidade. As falsas esperanças nos apontam apenas para o tempo. Nos apontam apenas para as coisas deste mundo. Nos apontam para sempre para as seduções do maligno, as seduções da carne, as seduções do mundo. Esses três inimigos da nossa salvação, o demônio, a carne e o mundo, as falsas esperanças nos prendem nessas três realidades. As falsas esperanças nos levam para esses três inimigos e nós devemos nos livrar destes três inimigos e nos abrir à graça de Deus. Quais são as falsas esperanças? Por exemplo, falsas esperanças amorosas. Quantas vezes encontramos pessoas que dizem que a vida perdeu sentido porque perdeu alguém, assim, porque alguém o abandonou, separou. Não tem mais sentido viver. Mas você sabia viver sem essa pessoa? Viveu tanto tempo sem essa pessoa e agora que a pessoa te abandonou, você diz que não sabe viver sem ela, quer dar fim à própria vida. Porque estava preso numa falsa esperança. Falsas esperanças amorosas que podem atingir aqueles que ainda não estão no sacramento do matrimônio, mas podem também atingir pessoas que já estão no sacramento do matrimônio. Quando a sua esperança é colocada apenas no seu esposo ou na sua esposa e você esquece que para esperar qualquer coisa dele ou dela, antes você tem que esperar a ação de Deus nessa pessoa. O fio que te liga a Deus. Você não pode ter o fio da esperança ligado a coisas aqui neste mundo que vão passar. Então, se você se prende numa única esperança, uma falsa esperança amorosa, rompeu-se este vínculo, você fica perdido. Você fica solto, aéreo. Você cai. Vamos imaginar aqui que nesse santuário, de repente, aqui na frente do Padre Edson, aparece uma aranha pendurada por uma teia no teto deste santuário. Imaginemos que o teto deste santuário é o céu, que todo ser humano precisa estar vinculado. Essa é a virtude teologal. A virtude teologal é este fio do alto que nos mantém ligados em Deus, que nos mantém ligados na vontade de Deus, que nos mantém ligados na presença de Deus. Agora imagine que
esta aranha que estava aqui nesse fio do alto, que ela começa, aí joga um outro fio aqui para os lados, pega no banco e tal, para montar a sua teia e tal. E ela monta a teia, que ela fica nessa teia. Mas, se alguém vem e corta esse fio do alto, ela não vai se sustentar. Não se sustenta, que é o fio que dá a segurança, é o fio que mantém a existência. Quem não se sustenta no fio do alto, que é a esperança teologal, mas se perde nas falsas esperanças, cai. Se decepciona. Não são nessas falsas esperanças que nós devemos nos fixar. Tem mais uma, tem outras, né? São várias. Mas eu quero apresentar também as falsas esperanças profissionais. Quantas vezes, porque nós esquecemos o fio do alto, a esperança teologal que nos liga a Deus, e nós queremos viver só para o trabalho. Mesmo se está em casa, é só trabalho. Tem o horário do trabalho, mas chega em casa, é trabalho. Chega em casa, o assunto é trabalho. Por quê? Porque por trás dessa falta de esperança profissional, também tem aquela falsa esperança de glória e triunfo neste mundo. Quando no início dessa Santa Missa eu disse dos santos que estão na glória, que estão no céu, que são chamados de igreja triunfante. Então o nosso verdadeiro triunfo não é para este mundo. O nosso verdadeiro triunfo é em Deus. O nosso verdadeiro triunfo é com Deus. Então é com Ele que nós devemos permanecer. É com Ele que nós devemos estar. Ele é o nosso verdadeiro triunfo. Mas por essas falsas esperanças profissionais, por essas falsas esperanças de glória e triunfo neste mundo, por essa falsa esperança nas riquezas que nos levam à corrupção, corrupções que começam com pequenas realidades, com pequenas coisas, nós nos desvinculamos da verdadeira esperança, aquela que poderia ter nos dado a salvação, daquela que pode nos dar a salvação, mas porque não somos fortes no combate, porque não combatemos para nos mantermos firmes em Deus, nós acabamos nos perdendo. Porque quem se perde nessas falsas esperanças, não está esperando na vontade de Deus, não espera na vontade de Deus. Quem não espera ou espera qualquer coisa diferente da vontade de Deus, espera muito mal. Cuidado com essas falsas esperanças. Aqui eu coloquei poucos exemplos, mas eu peço ao Espírito que revele a você outros exemplos. Que o Espírito revele a você exemplos de falsas esperanças que você tem cultivado. Falsas esperanças de projetos seus apenas, projetos sem Deus. Que o Senhor nos livre deste mal, nos livre dessas falsas esperanças que nos desviam e nos mantêm distantes da vontade de Deus. Se essas falsas esperanças nos mantêm distantes da vontade de Deus, então nós deveríamos nos perguntar o que é essa vontade de Deus. Então, como estar na vontade de Deus? Como fazer a vontade de Deus? Como eu vou saber se eu não estou preso numa falsa esperança? Como eu vou saber se eu estou caminhando nessa verdadeira esperança que eu coloquei o exemplo para vocês da aranha, o fio do alto, que se rompe esse fio do alto, você fica fragmentado neste mundo? Como? O essencial para sabermos qual é o desígnio de Deus para nós são aquelas realidades simples com que nós temos contato a cada dia. Primeiro, é o que é indicado para nós nas Sagradas Escrituras, é uma base para sabermos o que é a vontade de Deus, como devemos nos manter na verdadeira esperança. Então nós temos as Sagradas Escrituras, a doutrina, a sã doutrina que nós escutamos da boca dos sacerdotes, da boca dos bons sacerdotes, da boca do Santo Padre, a sã doutrina. Também tudo que está indicado no catecismo, nos mandamentos, sobretudo nos mandamentos. Os mandamentos são a base para te dizer o que é a vontade de Deus. Qualquer coisa que está te fazendo desviar daquilo que está indicado nos 10 mandamentos é sinal de que você provavelmente esteja preso
numa uma falsa esperança. Falsa esperança de que você não precisa das pessoas, que você não precisa de ninguém. Eu sou bom sozinho, eu faço o que eu quero, eu cuido da minha vida, eu sei de tudo. É uma falsa esperança também. Então, além das Sagradas Escrituras, do Catecismo, os mandamentos são uma base para você analisar se você está preso numa falsa esperança ou não. Tudo que se desvia disso é sinal que você está se perdendo. Você está caminhando para longe de Deus. E uma outra realidade profundíssima que nós devemos nos colocar são as realidades das virtudes. As virtudes. O contrário de virtude é vício. Então, se nós estamos nos perdendo nos vícios, então é um sinal que também nós estamos nos perdendo em relação à vontade de Deus. Talvez você não esteja caminhando tanto assim na vontade de Deus porque você está se perdendo em vícios. Porque você não está crescendo nas virtudes. Sejam as teologais, as falsas esperanças neste combate, neste mundo, também nos levam a ter uma visão deturpada da fé. A fé não é mais vista como adesão a uma pessoa, Jesus Cristo, como o encontro com uma pessoa, como ser transformado por uma pessoa divina, que é Jesus, que é o Cristo. Mas a fé é vista como moeda de troca, como pedir e receber, como ser e receber apenas prosperidade neste mundo. Não que não possa receber, pode, mas não é só isso. É desvirtuar a fé. Quando também é desvirtuado aquilo que nós entendemos do amor cristão. O amor eu falei há pouco. Você olha para a cruz e você vê amor. Você vê doação. A entrega de um Deus por nós, para nos resgatar. Mas você se perde naquela visão romântica só. De amor, só romântico. O amor cristão que nós estamos falando não é romantismo. Não é apenas romantismo. Pode ter, pode, mas não é. Só isso. Isso não define. Mas se você olhar o mundo à sua volta, você vai ver que o mundo não tem compreendido o que é amor. Não compreende o que é amor. Aquele amor que é doação. Amor que é entrega. Amor que é ir junto até o fim. Amor que é perseverar na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Quem permanece junto na doença, ama. Quem permanece junto quando não recebe nada mais em troca, este ama. Este é o verdadeiro amor. Este é o amor que vem de Deus. Este é o amor que vem do céu. Este é o amor que molda a nossa existência. Então, que neste acampamento que estamos iniciando, que no início deste acampamento, tenhamos esta mentalidade. O meu reino não é deste mundo. Vocês lembram que em plena paixão, Cristo revelou para nós esta verdade ao responder isso para Pilatos. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino, se o seu reino não é deste mundo, nós não devemos nos prender às falsas esperanças deste mundo. Nós não devemos nos prender e nos perder nas falsas esperanças deste mundo. Meu reino não é deste mundo. Meu reino é uma vida para sempre com Deus. O meu reino é o reino dos céus. E tudo que eu faço neste mundo, por mais que eu valorize bastante a presença neste mundo, eu tenho que valorizar, mas vivendo de maneira íntegra, de maneira verdadeira, de maneira cristã, daquela maneira que eu vou ter plenitude e eu vou gerar plenitude na vida daqueles que caminham comigo também. Que no início deste acampamento, que o que combatemos aqui neste bom combate, combatentes na esperança, é para não perdermos essa preciosidade incomparável que é o reino de Deus, que é o reino dos céus. Para isso, o Senhor nos ajude a romper com as falsas esperanças e permanecer apenas com a verdadeira esperança, a esperança teologal, aquele fio do alto, aquele fio que nos liga a Deus, aquele fio que nos liga às realidades eternas.
Eu peço, Senhor, que o Teu Espírito Santo conduza todos os Seus filhos e filhas que escutam neste momento, que veem neste momento essa Santa Missa, que participam dessa Santa Missa aqui presente, que aqui estão no santuário do Pai das Misericórdias. Vem, Santo Espírito, convencendo os corações a romperem com as falsas esperanças e se colocarem inteiramente e verdadeiramente na presença de nosso Senhor. Na sua presença, Senhor. Envolva-nos, Senhor Deus, com a sua presença restauradora. Envolva-nos, Senhor Deus, liga-nos com o fio do alto, o fio que recorda a nossa verdadeira finalidade, que é o céu, as coisas sagradas, o fio que nos faz abandonar as artimanhas, as invenções, as ideologias que nos afastam de Deus, as ideologias que pretendem destruir a família tradicional, tal qual o Senhor pensou. Dissipa, Senhor, essas falsas esperanças dos corações daqueles que se perderam. Tudo que se levanta contra Deus, você está ali junto, ligado. Mas até hoje você não teve sensação de plenitude nenhuma. Porque você está lutando contra o seu ser. Você está lutando contra aquilo que você é. Em Deus, a imagem e semelhança de Deus. Então, como pode querer ser diferente? Como pode lutar para não viver assim? Senhor Deus, abençoa-nos com sua graça. Solte sua voz por uns instantes, orando, agradecendo por essas direções do Espírito. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo transformando, vem Espírito Santo conduzindo e direcionando. Você pode, em sua casa, rezar conosco, porque este é um acampamento de oração. Então, o sentido é que você reze, o sentido é que você se entregue. E nessa primeira motivação, Senhor, que se rompam, que se desfaçam as falsas esperanças e permaneça a verdadeira. Permaneça essa que me liga ao seu sagrado coração, a sua presença transformadora, a sua presença misericordiosa. Muito obrigado, Senhor, por sua presença. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo movendo-nos com a tua presença. Basta confiar, saber esperar e Ele agirá. Deus te vê, não é indiferente a tua dor. Deus te entende, quer te envolver de amor. Deus te vê, Deus te vê, não é indiferente a tua dor. Deus te entende, quer te envolver de amor. Ele quer me fazer feliz. Tem muitos planos e sonhos pra ti. Basta confiar, saber esperar e Ele agirá. Ele quer te fazer feliz. Tem muitos planos e sonhos pra ti. Basta confiar, saber esperar e Ele agirá. Põe a mão no teu coração, diga: Ele quer me fazer feliz. Cante isso bem forte.
Ele quer me fazer feliz. Tem muitos planos e sonhos pra mim. Basta confiar, saber esperar, e Ele agirá. Eu vou confiar, eu vou confiar, eu vou esperar, e Ele agirá. Eu vou confiar de novo. Eu vou confiar, eu vou esperar, e Ele agirá. Age, Senhor. Liga-nos de novo a Ti, Senhor, ao céu, à vida eterna. Esperar em Ti, confiar em Ti. Nós esperamos a Tua presença, nós esperamos a Tua promessa. Nós esperamos em Ti, que o Senhor tem planos maravilhosos para nós, como está lá escrito em Jeremias. Sei muito bem dos planos que tenho a vosso respeito, são planos de felicidade, dar-vos o futuro. Nós esperamos, Senhor, a Tua volta, a Tua vinda. E se esse tempo que nós estamos vivendo for o início do fim dos tempos, queremos esperar com alegria, porque o noivo está chegando. Queremos esperar, Senhor, em Ti, mesmo quando a enfermidade nos toca, mesmo quando o desemprego bate a nossa porta, nós esperamos em Ti. Nós não pomos a nossa esperança nos homens, no dinheiro. Não. Nós esperamos em Ti, o Senhor que provê todas as coisas. Nós confiamos em Ti. Nós esperamos, Senhor, no Teu amor, na Tua promessa, na Tua palavra. Esperamos o cumprimento dessa promessa de Joel 3, de Atos 4. Queremos esperar, Senhor, em Ti. Esperamos em Ti. Eu vou confiar, eu vou esperar, e Ele agirá. Eu vou confiar, eu vou confiar, eu vou esperar, e Ele agirá. Eu vou confiar, eu vou confiar, eu vou esperar, e Ele agirá. Eu vou confiar, eu vou confiar, eu vou esperar, e Ele agirá. Só Deus, voz do Espírito Santo, vai. Ó Espírito de Deus, vem nessa hora nos dando essa graça, essa confiança, essa esperança, nos religando nesse fio que nos une ao céu. Ó Espírito Santo, vem. Sopra o Teu vento, sopra a Tua graça, Espírito. Oh, traz esperança de novo em nós. E vamos cantar para terminar. Ele quer me fazer feliz. Diga isso, Ele quer. Ele quer me fazer feliz. Tem muitos planos e sonhos pra mim. Espere nisso, acredite. Basta confiar, saber esperar, e Ele agirá. Ele quer me fazer feliz. Tem muitos planos e sonhos pra mim. Eu vou confiar, eu vou confiar, eu vou esperar, e Ele agirá.